Olá, Lara, tudo bem? Tudo bom? Bem-vinda. Obrigada. Sou o professor Alexandre. Antes de mais nada, parabéns pela aprovação. A gente vai começar isso aqui como um bate-papo bem tranquilo. E eu, assim como todo mundo que vai ver essa entrevista, a gente quer saber um pouco da sua vida. Porque você é um exemplo. Você é um exemplo de vitória. Então, os alunos que estão vendo isso, eles querem saber o que você fez para conseguir essa tão sonhada vaga. E eles vão usar isso aí como algumas lições, eles podem usar isso como um exemplo para conseguir essa aprovação. Então vamos lá. Primeiro, por que você escolheu medicina? Nossa, começamos assim, então... Assim de cara. Olha, eu escolhi medicina desde pequenininha, assim, naquelas histórias de o que você quer ser quando crescer. Aí eu falava que era médica, porque a primeira pessoa que me perguntou foi meu pediatra, então eu falei que eu queria ser pediatra. Nem era médico, era outro tipo, era só pediatra. Já tinha escolhido Já tinha especialidade? escolhido especialidade. Mas, quando eu fui crescendo realmente ensino médio, né, na hora de decidir alguma coisa, eu vi que eu gostava mesmo, né, assim, a área de ciências biológicas, assim, né. Aí eu falei, pelo visto vai ter que ser medicina mesmo. Aí foi meio que um gosto de infância que ficou. E aí eu realmente se encaixava, assim, era uma coisa que eu gostava e ainda gosto. E aí acabou indo para medicina mesmo. E você passou em qual faculdade? Eu prestei algumas, mas eu cursei a graduação na USP, né, aqui em São Paulo mesmo, Na USP de Pinheiros. São Paulo. E aí como foi a faculdade? Era o que você esperava? Não, Não não era. é. Nunca é. Não era. Mas me surpreendeu positivamente, assim. Tive que lidar com muita coisa que eu achei que eu não tinha que lidar. E eu acho que uma das coisas assim que mais eram positivas durante a faculdade não era especificamente a faculdade, né? Era tipo as extensões, não a graduação em si. Então eu fiz muita coisa, conheci muita gente por fora mesmo, assim, né? Pessoas mais velhas e tal. Os mais novos também, né? E foi excelente. Dá exemplo pra gente. Eu era da Atlética, então eu pratiquei softball. Futebol? Futebol não. Softball, desculpa. Era tipo um beisebol. Aham. Também fazia iniciação científica, também fui um pouco de um grupo lá, como se fossem uns palhaços de hospital, né? Que a gente chama de MAD, Alegria, lá Que na legal. faculdade. Fui muito tempo da Liga de Pediatria. De não pediatria. Então você desisti. continuou achando que você ia ser Não, eu pediatra. ainda era pediatra, até o quarto ano eu era pediatra. Pediatria, nossa, me arrisquei em tanta coisa que eu nem lembro mais. Eu participei das extensões assim de congresso da faculdade, sabe, montar a gente tem um COMU lá, né, que é um congresso universitário. Congresso Médico Universitário. E deve ter feito mais alguma coisa que eu nem tô lembrando mais. Mas eu ficava Foi uma vida fazendo muita acadêmica bem coisa. ativa. Aham, sim. Tá aí, mas então você ia ser pediatra até Eu o sou quarto pediatra, ano. Eu sou pediatra. E aí, por que você desistiu da pediatria? Eu, além de ser pediatra, que era uma coisa que eu entrei na faculdade, eu odiava qualquer coisa cirúrgica. Odiava. Eu sustentava esse discurso. Tô assim. vendo onde isso vai acabar. Eu sustentava esse discurso. Aham. Aí no quarto ano, é que também teve a pandemia, né? Então a gente ficava assim, Aham. em casa. Terceiro e quarto ano foi muito pandemia A pandemia pra pegou mim. seu terceiro e quarto ano. Terceiro e quarto ano. Lá pro final do quarto ano, eles começaram a liberar a gente para algumas práticas, né? Que a gente estava vacinando e tal, para voltar pro hospital. E aí comecei a ter contato com cirurgia mesmo, nem da minha área atual, cirurgia. Aí eu percebi que eu gostava no centro cirúrgico. E isso ficou confuso na minha cabeça. Falei, gente, o que eu tô gostando de ficar aqui? Não, assim, eu sou Lara pediatra, entendeu? Aquela crise. Exatamente. E aí deu uma crise em mim e eu fui seguindo. Aí lá pelo quinto eu confirmei que eu realmente gostava de alguma experiência cirúrgica, assim, não todo dia, mas não queria abandonar isso, sabe? Escolher 100% nada cirúrgico. E aí que isso foi influenciando na minha escolha do internato. Entendi. E aí a Lara pediatra A Lara pediatra virou Lara GO. virou Lara GO. Olha só. Para quem não gostava de cirurgia, você foi fazer GO. Fui fazer GO. Que quase não tem cirurgia, né? Não tem. Não, muito tem, pouco, muito né? pouco. GO quase não gosta de operar, Não né? gosta nada, ainda bem. Você tem algum médico na família?
Não tenho Não? ninguém. Eu tô perguntando isso pelo seguinte, me lembrou de uma história minha agora, né? Eu não achei que eu ia ser GO e fui fazendo a faculdade. Tinha pensado em neurocirurgia, cirurgia. Sim. Aí chegou no 6º ano, eu decidi pela GO, né? Meu pai é GO. Ah, tá. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu vou fazer GO. Aí ele, nunca me esqueci, meu pai olhou pra minha cara, olhou fundo nos meus olhos e falou assim, do âmago do ser dele, azar o seu. Meu Deus. Claro que ele estava brincando, né? Uhum. Mas foi muito legal. A gente acabou operando junto, tudo, fazendo os partos juntos. Por isso que eu te perguntei, porque você falou, eu ia ser a Lara pediatra. O meu pai ia ser pediatra. Aí ele desistiu da pediatria porque um dia ele pegou lá uma criança chorando e aquilo acabou irritando ele. Aí ele falou, não é pra mim. É. Aí você foi por causa da parte cirúrgica. Sim. Entendo perfeitamente. Quem gosta de cirurgia não consegue ficar sem operar, né? Sim. É como se não tivesse graça, né? É, exatamente. Parece que tava faltando alguma coisa, sabe? Não tem graça, né? Você precisa fazer algum procedimento, senão parece que está incompleto, né? Sim. E você bateu o martelo da GO quando? Tinha outro problema. Além do Lara pediatra na minha cabeça, tudo que eu passava, eu gostava. Todos os estágios. Eu gostava de APS, eu gostava de cirurgia, eu gostava de clínica, eu gostava de GO. De PED eu também gostava. Então, eu só fui decidir no 6º ano mesmo. Quando eu parei, pensei, bom, já que eu gosto de tudo, qual que é a especialidade que dá pra fazer tudo? Né? Exato. Aí não tinha outra. Tinha que ser GO. A GO abre um campo Dá muito mais grande, clínica, porque eu gosto também dessa parte, assim. Cirúrgico, rádio também, né? Tem imagem. Aí eu falei, e tem a vantagem que já eu decido depois o que eu vou ser, né? Porque Sim. ainda vou ter que fazer minha escolha. Sim, você agora vai ter 3 anos pela frente e depois vai decidir a sub. Alguma ideia? Claro que você acabou de começar a residência, mas... Virei a Lara GO. E aí, a Lara GO vai ser o quê? A Lara Masto, a Lara penso em Oncocirurgia. Pensa em Masto? Penso em Masto, mas eu gosto de onco também. Então... Lara Onco. É. Por enquanto, mais Lara Gineco. Mais gineco. Mas é aquilo. Tô gostando muito dos partos também, né? Então vamos ver se é do começo, se depois eu continuo gostando, né? Sinto falta quando eu tiver só no gineco, né? Alguma coisa assim. Eu escolhi por causa da obstetrícia. Quando eu fiz um parto no 4º ano, na casa maternal, não foi nem na escola. A gente fazia um estágio lá e aí eu apaixonei, né? Você faz o primeiro parto, aquilo é uma coisa mágica, né? Aí eu decidi pela GO e depois fui pra Masto. Ah, é Masto? Eu sou Masto. Então, olha só. Olha, gostos muito parecidos. E quando você conheceu a estratégia? Aí foi no final do 5º ano, foi por amigos mesmo, né? Que no final do 5º ano bate aquela coisa do... Pelo menos na minha faculdade, né? Tem 2 perfis. Ou vou estudar e vou passar esse ano, ou vou fazer a graduação e depois se eu passar, beleza? Se não passar, eu dou uma descansada, né? Porque 6 anos de graduação também consegue te torrar bem, né? Uhum. Aí eu tava conversando com os amigos que tinham passado, que eles tinham feito ou não. E alguns estavam assinando principalmente o banco de questões da estratégia. Uhum. Aí eu falei, pronto, é isso. Porque eu tava torrada de aula, assim, sabe? De sentar, ver aula, eu não... Da graduação mesmo, sabe? Eu falava assim, se eu não aguento ver o que eu sou obrigada, imagina pagar Mais alguma mais aula, né? Eu falei, não, isso não vai dar pra mim. Aí... enrolei um pouco, mas aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa mesmo. Aí eu assinei o banco de questões. Eu falei, vou assinar o banco de questões, porque eu vou me forçar a fazer questão. Uhum. Aí foi ótimo, eu nem me forcei, eu fazia tranquilamente. No celular mesmo? Eu fazia no meu tablet, mas eu às vezes fazia no celular também. É que o celular às vezes dava umas distrações, aí eu prefiro fazer no tablet mesmo. Você está falando do final do 5º ano, que você começou? No final do 5º ano eu comecei a conversar com o pessoal, mas eu comecei no 6º ano mesmo. E como que você conciliava isso com a faculdade? Então, eu demorei um pouco para ver como que eu queria fazer, porque quando você tem o banco de questões, você pode usar ele de infinitas formas. Aí eu comecei a ver como que eu ia fazer, porque o 6º ano também era meio puxado, né? Assim, muito plantão, às vezes você chega em casa, você tem uma coisa ou outra ainda da graduação mesmo para fazer, né? E eu ainda fazia iniciação científica, então ainda tinha que considerar essa parte de publicação, né?
Aí eu resolvi, depois de pesquisar algumas coisas, eu resolvi fazer bloquinhos de questões de 20 questões. Como se fosse uma sub-área da prova, sabe? É que mudou, né, também, né? Mas era 20 de, né, GO, 20 Sim, PED e tal. Então eu fazia isso, 20, 20, 20, 20 de cada tema. Por dia? Por dia. Então você fazia 100 por dia? 100 por dia. Às vezes isso dava errado, virava 80, às vezes virava 60, às vezes 120, mas mais ou menos 100 por dia. Todo dia? Quase todo dia, mas todo dia. Sábado e domingo também? Sábado e domingo também. E aí foi só banco de questões ou depois você acabou fazendo o curso também? Foi só banco de questões, porque no final das questões sempre tinha uma aula, uma videoaula, né? Então eu usava aquilo como aula mesmo, até porque era mesmo. Sim. Né? Sim. E aí eu usava para revisar o tema. Então, por exemplo, GO, vou lá fazer 20. Às vezes eu escolhia temas quaisquer, né? Só 20 e pronto. Às vezes eu dividia pelo subtema que eu tava com mais dificuldade, sabe? Então eu fazia 20 de sangramento uterino anormal. E aí sempre ia assistir a todos os 20 vídeos, os comentários que tinha, né? Quase tudo tinha vídeo gravado mesmo. E aí aquilo eu ia usando como se fosse ver uma aula de sangramento, sabe? Sim. Só que focado nas questões que caem mesmo. Sim. E que basicamente é isso, né? Você vendo 20 questões, você vai ver basicamente o que cai daquele tema e você vai fechar aquele assunto. Exatamente. E você acompanhava de acordo com o que você estava vendo na faculdade? Sim, quase sempre sim. Então, eu comecei o 6º ano rodando nos estados... Nossa, agora eu tô até confusa, mas foi isso. Eu comecei o 6º ano rodando nas especialidades de PS, assim. Então, cardio, emergência clínica, cirúrgico também. Então, mais essa parte clínico-cirúrgica, eu comecei com esses temas. E aí eu fui acrescentando, sabe? Então, depois eu rodei no estágio que era GO e PED. Mas aí eu não larguei clínica e cirurgia que eu já estava, né, fazendo antes. Então eu tentava ir somando. Nem sempre dava certo, né? Senão virava uma bola de neve. Mas nesse jeito de fazer 20, 20, 20, dava certo. E me conta o final dessa história então. Então deu certo. Então deu certo. Então no final da história a gente tem... no final da graduação a gente tinha 6 semanas entre a prova e o fim da graduação mesmo. Então essas 6 semanas eu usei para... Aí que eu comecei a fazer prova antiga, então eu pegava as provas antigas e fazia uma por dia, né? Então mais 100 questões, corrigia, né? No estratégia tinha correção também, né? Das provas, então eu usava a correção da estratégia mesmo. Às vezes aquilo me cansava o suficiente que já era o dia inteiro, então eu já ficava exausta. Mas era isso, eu pegava a prova e ia corrigindo com estratégia, via o vídeo, anotava alguma coisa assim. Se fosse alguma questão assim muito impossível na minha cabeça, terminou essa correção, eu ia lá no estratégia e pegava, né, assim, aquele tema e fazia 20 questões, né, um bloquinho assim de questões também. Basicamente baseado em questões. Só em questão. E correção de questão. Sim. Mas só em questão. Não parei para ver nenhuma aula, assim, sabe, de vou sentar aqui e ver porque eu achava isso muito passivo, sabe? E no fim das contas eu tinha que pensar mesmo, então a questão me botava para pensar. E como você avalia, então, o banco de questões? Excelente. Foi por causa disso que eu passei, com Ajudou. certeza. Muito, com certeza. Porque você aprende tanto a fazer questão, tem tema que eu nem sei, na verdade. Eu só sei que sempre cai aquele negócio, sabe? Então, pronto, é essa a resposta. Você percebeu. Lá e era. Exato. Você percebeu exatamente o que a gente percebe para fazer as questões. Exato. Que as bancas, elas se concentram em determinados tópicos. Exato. Me pergunta se eu sei a vascularização de não sei da onde, que não sei o quê. Não sei, mas eu sei que é sempre a resposta tal. Aí era mesmo. É sempre a resposta tal. É exatamente isso. E aí, no final, então, você passou direto. Passei direto. Não fez o ano sabático. Não fiz. Não deixaram. Não deixaram. Você passou. Tive que ir. E já faz um mês que começou. Faz um mês e quase 15 dias, né? E agora? Qual a sua impressão inicial? Eu tô gostando muito, na verdade, eu tô gostando muito. O pessoal até fica me zoando que eu sou muito alegre, já era pra eu estar meio cansada nessa altura já. Porque no começo tem aquele brilho, né? E aí depois você fica meio cansado mesmo, porque a rotina é meio puxada, né?
muito plantão. R1 da GO? R1 da GO, aí você tá de pós e ainda tem que estar lá fazendo algum ambulatório, né? Você vai ficando cansado até de sorrir, de interagir, né? Mas eu tô adorando. Como que é o R1 da Giola? Então, a gente é dividido, isso do R1 ao R3, né, em G e O, né, então você passa 6 meses na gineco e 6 meses na obstetrícia, só que os 6 meses da obstetrícia são obstetrícia mesmo, pura, e o da gineco não, porque o da gineco você, durante o período diurno, né, assim, o horizontal diurno, você tá ali na gineco, ou ambulatório, ou dando plantão mesmo, né, e aí o noturno e o final de semana tem uma escala para cobrir obstetrícia. Então é G e O junto, praticamente. E eu comecei nessa grade, né? Na grade da gineco, assim, né? Então à noite eu fico na OBS e final de semana também. E é por estágio? É por estágio. Que estágio você tá? Eu agora estou no estágio da PTGI, né? Então aprendendo colposcopia. Só que sempre tem uns ambulatórios misturados, né? Então é da PTGI, mas tem sangramento uterino também. Né? Mas tem as patologias vulvares, né? Pequenas cirurgias também a gente faz. Muita colposcopia. E aí à noite e final de semana, Os obstetrícia. plantões. É um estágio por mês? É um a cada 3 semanas. Qual que foi o primeiro 22 estágio que você dias. passou? O primeiro foi um estágio em Barueri, que é um estágio cirúrgico de ginecologia mesmo. Que cirurgia você fez? Eu consegui fazer esteré já. Fez esteré no R1? Fiz Opa! esteré no R1. Mas também fiz ninfo, períneo. As cirurgias de R1. E a cirurgia de R1. Não fiz o Bartolini. Mas você já conseguiu fazer uma esteré abdominal? Foi abdominal. Abdominal. A vaginal. Na minha época era de R3. Não sei como tá agora. Eu acho que dependendo... Porque tem alguns estágios que não tem R3, né? Então... Aí se tiver uma esteré vaginal, você vai acabar fazendo. Na verdade o R2 provavelmente vai acabar fazendo, mas quem sabe... Ah, não. No R1 eu acho difícil você fazer uma esteré vaginal. Também. Mas você já fez uma abdominal. Exatamente. Poxa, já foi assim... Já foi lá, além, né? Já foi além, né? Sim. Você passou só na USP ou você passou em outras? Eu só prestei a USP. Você só prestou a USP? Era aquele, se passar, passou, se não passar, vou tirar o ano. Exatamente. Você tinha algum plano para esse ano sabático? Aí eu ia trabalhar, queria trabalhar assim, queria fazer como se fosse um ano de residência, que só começa em março. Então eu ia trabalhar, só trabalhar, não ia nem estudar, até março. E começou março, aí sim eu ia estudar, aí eu ia ver aula. Aí eu estava disposta a ver aula e fazer questão. Até porque eu não teria mais o meu tempo sendo gasto, né, com a graduação. Então, a partir de março eu estudaria, tá, normalmente. Daria, assim, 1, 2 plantões por semana só. E prestaria muito mais, né? Não só a USP, prestaria outros serviços também. Mas você prestou na sua casa, já passou, tá resolvido o problema. Sim. E dos seus colegas que usaram outros cursos, você tem alguma comparação? Você achou que a estratégia foi melhor, foi igual, foi pior? Para outros cursos? O pessoal que fez outros cursos também passou? Passou. O pessoal fez rádio, meus amigos prestaram rádio, PQ, mais próximos, assim, né? Sempre tem um monte de gente, eu não sei o que cada um fez, mas assim, os mais próximos passaram em psiquiatria, em rádio, em medicina da família e mais PQ, é que teve mais, uma debandada para psiquiatria, né? Era o grupinho. Rádio, patologia, acho que principais vezes o grupo mais próximo. Mas alguns também usaram estratégia, também fizeram estratégia? Todos esses. Todos esses fizeram estratégia? Esses eram da estratégia. Então, a estratégia funcionou muito bem para todo mundo. Isso, E em comparação com outros colegas que fizeram outros cursos? Aí, nem todos passaram, né, assim. Mas aí teve um pessoal mais assim, cirurgia, né? Mas é que acho que era o perfil do grupo mesmo, né? E teve outros que prestaram, assim, que não passaram também outros cursos, né? Então, psiquiatria também, que era o povo tava só querendo psiquiatria. Mas já eu fui a única, ninguém tava querendo. Você foi a única que prestou GO? Da sua turma da faculdade, eu sei que são 2 turmas lá. São. Mas da sua turma, quantos quiseram GO? Quantos quiseram? A gente tem uma estimativa que acho que fechava uma turma de residente inteira, então uns 16 talvez. E eles passaram? Passaram 4, comigo
aí dá 4. Os outros não conseguiram passar. Não. Puxa, bastante. E da outra turma? Ah, somando as duas. Somando as duas? É. Das 16 vagas, só 4 da casa que passaram? Da casa que passaram, é. Puxa. Da minha turma, né? Teve mais 4 que passaram dos outros anos, sabe? Que já tinha parado um ano, trabalhado, estudado. Aí a gente fechou 8. Entendi. E lá tem a possibilidade de trancar um ano, por exemplo, para ir para o exército? Tem, mas a partir desse ano não pode mulher mais trancar. Sério? Sério, voltou a ser opcional, né? Assim, sem ser obrigatório o serviço. Aí, por não ser obrigatório quando é mulher, não pode mais trancar. É voluntário, né? Uhum. Não pode mais trancar. E homem? Homem pode. Meio estranho isso, né? É, mudou esse ano. Porque era uma Mas coisa que até eu o tinha seu ano pensado. podia. Até o meu ano podia. Era uma coisa que eu tinha pensado, né? E se eu passar e for pro exército, aí eu tiro, né? O ano sabático. Mas não deixaram. Para o seu ano já não poderia. É, exato. Bom, então o banco de questões ajudou demais. Eu pergunto, sabe por quê? A gente sempre tem interesse em melhorar. Sim. Então, para a gente é muito útil esse feedback. De repente a gente tem coisa que pode melhorar. A gente não tem nenhuma impressão de que somos perfeitos. Então, de repente, tem algum feedback. Mas você entendeu que ajudou, que foi bom e funcionou, né? Sim. Ainda mais que só 4 passaram, eu tô até surpreso aqui. Ah. Perfeito. Bom, olha, então agora para a gente finalizar, eu queria que você desse uma mensagem. Imagina aquela pessoa que está no seu lugar um ano atrás. O que você diria para ela? Qual seria a sua dica? Eu sei que você sabe o que você fez que deu certo e você sabe o que você fez que não deu certo. Ensina para elas. Nossa Senhora. Não, você é uma experiência de sucesso, deu tudo certo. É. Acho que uma coisa que me ajudou muito foi a não ficar perdendo muito tempo pesquisando como estudar, sabe? Porque às vezes você começa a estudar, traça um plano, começa a estudar de um jeito. Aí dá uma semana, você vê que o seu coleguinha tá estudando diferente, aí você muda seu jeito de estudar. Aí fulano da internet tá estudando de um jeito diferente, aí você vai lá e muda de novo. Você fica pulando de um jeito para o outro, chega a agosto, você ainda não começou a ter uma estratégia e seguindo ela, sabe, para colher os frutos. Então, acho que se quer gastar um tempo pesquisando, né, como que eu vou estudar, como é que eu vou organizar esse meu ano, que você tem que fazer um planejamento anual. Gasta 2, 3 semanas no começo do ano, ou realmente, nem que você não estude, só fique pesquisando como é que eu vou fazer para organizar isso. E depois que você definiu, continua, sabe? Você vai coletando os frutos. Acho que o principal é não ficar pulando, sabe, de galho em galho, que aí você não colhe nada. Perfeito. Muito obrigado, muito parabéns. Obrigada. Uma excelente vitória e aí um futuro profissional muito, muito brilhante para você. Obrigada.